Gracia y paz del Señor a los hermanos. Graça e paz do Senhor aos irmãos. Agradezco al Señor por estar entre los hermanos. Agradeço ao Senhor por estar aqui entre os irmãos. Yo soy un hermano relativamente joven, Eu sou um irmão relativamente jovem, si puedo decir todavía, se eu ainda posso dizer isso. y para mí es muy importante poder observar a los hermanos más grandes. E para mim é muito importante observar os irmãos maiores. Por eso me siento privilegiado Por isso eu me sinto privilegiado de poder tener comunión con los hermanos, de poder ter comunhão com os irmãos, especialmente con hermanos como Gerson y César, principalmente irmãos como Gerson e César, porque puedo mirar porque eu posso observar no solamente el Evangelio predicado, não somente o evangelho sendo pregado, sino también vivido. mas também sendo vivido. Es muy importante É muito importante tener ejemplos. ter exemplos. El hermano Mackintosh, O irmão Mackintosh, en su libro Tú y tu casa, hablando del liderazgo del varón, no livro Tu e Tua Casa, falando sobre a liderança do homem, dice que los hijos aprenden mucho más diz que os filhos aprendem muito mais observando la conducta de sus padres observando a conduta dos seus pais, respecto a lo que ellos enseñan con sus palabras. naquilo que eles estão ensinando com as suas palavras, contra aquilo que eles estão ensinando com as suas palavras. Las palabras son importantes. As palavras são importantes. La instrucción es fundamental. A instrução é fundamental La doctrina es esencial. e a doutrina é essencial. Pero Pablo en esta epístola a los filipenses Mas Paulo, nessa epístola aos Filipenses, está exhortando a los hermanos está exortando os irmãos a vivir conforme a la doctrina. a viver conforme a doutrina. Una de las cosas que vemos en toda esta epístola E uma das coisas que vemos nessa epístola de Pablo a los filipenses de Paulo aos Filipenses es la experiencia de Pablo viviendo a Cristo en cada situación. é a experiência de Paulo vivendo Cristo em cada situação. Al parecer, amados hermanos, Ao parecer, amados irmãos, en la sabiduría de Dios, na sabedoria de Deus, Él dispuso que no solamente Cristo sea nuestro ejemplo. Ele dispôs não somente que Cristo seja o nosso exemplo, Parece que Cristo para nosotros no es suficiente como ejemplo. porque parece que Cristo para nós não é suficientemente como um exemplo. No porque Cristo no sea E suficiente. não porque Cristo não seja suficiente. Él es suficiente. Ele sim é suficiente. Él es el ejemplo de los ejemplos. Ele é o exemplo dos exemplos. Pero es porque nosotros Mas é porque nós necesitamos precisamos ver la vida de Cristo encarnada en hombres caídos. ver a vida de Cristo sendo encarnada em homens caídos. La experiencia de Cristo en hombres con una naturaleza caída. A experiência de Cristo sendo vista na natureza de homens caídos. Hombres y mujeres. Homens e mulheres. Yo soy una persona muy observadora. Eu sou uma pessoa muito observadora. Parece que no observo, Parece que eu não estou observando, pero soy muy detallista. mas eu sou muito detalhista. Y en estos años de cristiano que el Señor me permitió vivir hasta hoy, E nesses anos de cristianismo que o Senhor me permitiu viver até o dia de hoje, he aprendido más tenho aprendido mais por lo que he visto pelo que eu tenho visto. respecto por lo que he oído. Sim, e não somente por aquilo que eu tenho escutado. El apóstol Pablo, terminando su epístola en el capítulo 4, O apóstolo Paulo, terminando a sua epístola no capítulo 4, dice un versículo muy desafiante para mí, menciona um versículo muito desafiador para mim. el versículo 9. O versículo 9 de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês.
Las primeras 3 exhortaciones que hace Pablo, As primeiras 3 exortações que Paulo faz, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis, aquilo que aprenderam, receberam e ouviram, podemos decir que muchos de nosotros pueden decirlo, podemos dizer que muitos de nós também podem dizer, pero la última parte, mas essa última parte, cuando él dice, y lo que visteis en mí, e essa última parte que diz que aquilo que viram em mim, no sé si muchos de nosotros podrían decirlo. não sei se muito de nós poderia dizer. Pablo dijo, lo que visteis en mí, no solamente lo que aprendisteis y oísteis. Paulo aqui diz que aquilo que vocês viram em mim, e não somente aquilo que ouviram ou aprenderam de mim. Si esto hacen los filipenses, Se isso os filipenses fazem, el Dios de paz estaría con ellos. o Deus de paz estaria com eles. O sea, es una promesa, Então aqui é uma promessa, pero tiene una condición. mas com uma condição. Todos los hermanos y hermanas que viven en obediencia al Señor Todos os irmãos que vivem em obediência ao Senhor tienen la promesa têm essa promessa, que el Dios de paz que o Deus de paz estará con nosotros. estará com cada um de nós. Qué maravilla, ¿no? Que maravilha, não? Pero qué gran responsabilidad. Mas que grande responsabilidade. Amados hermanos, en esta epístola recordemos, Pablo está preso, Recordemos então que nessa epístola Paulo está preso, probablemente en Roma. provavelmente em Roma. Él escribe esas 4 epístolas de su cautiverio Ele está escrevendo 4 epístolas desde onde está preso, y entre esas están la epístola a los hermanos en Filipos. e dentre essas epístolas está a epístola aos irmãos em Filipos. Pablo tenía una hermosa y cariñosa relación con los filipenses. Ele tinha uma carinhosa e amorosa relação com os filipenses. Pablo había recibido la visita de Epafrodito E Paulo recebeu a visita de Epafrodito. y Epafrodito no vino con los bolsillos vacíos, E esse irmão não veio com os bolsos vazios. sino que vino con una abundante ofrenda. Ele veio com uma abundante oferta. Entonces Pablo escribe como agradecimiento esta epístola a los filipenses. Então Paulo escreve essa epístola como agradecimento aos irmãos filipenses. Evidentemente Epafrodito le informa cómo está la iglesia E evidentemente Epafrodito está informando como está a situação da igreja. y Pablo aprovecha en esta epístola para tratar algunos asuntos Paulo então aproveita essa epístola para tratar também dos assuntos. y personalmente creo que el tema central E eu penso que o assunto central es la unidad del cuerpo de Cristo. é a unidade do corpo de Cristo. Habían algunas situaciones internas en la iglesia. Havia algumas situações internas no meio dessa igreja. Recordábamos la situación de Evodia y Síntique, E nós recordávamos da situação de Evódia e Síntique. probablemente 2 hermanas que tenían influencia en la iglesia. Provavelmente eram 2 irmãs com bastante influência no meio da igreja. Pablo exhorta Paulo está exortando que sean de un mismo sentido. que sejam do mesmo modo de pensar. Pablo estaba preocupado, Paulo sim estava preocupado pero él confiaba que a través de esta exhortación, e ele confiava que através dessa exortação, estas hermanas essas 2 irmãs iban a andar en armonía, iriam andar em harmonia, ayudando a que la unidad del cuerpo de Cristo sea perfecta, ajudando então que essa unidade do corpo de Cristo seja perfeita, para que el mundo crea. para que então o mundo venha a crer. Qué importante, hermanos, Isso é muito importante, irmãos, que seamos intencionales que nós sejamos intencionais para llegar a la unidad de la fe. em chegar na unidade da fé. Amén. Amém? En el mensaje anterior vimos algunas características Na minha mensagem anterior, nós vemos algumas características que son necesarias para contribuir a la unidad. que são necessárias para contribuir a essa unidade. Pablo, por ejemplo, dice en el versículo 3 del capítulo 2, Paulo diz no versículo 3 do capítulo 2: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Vanidad, dice en portugués. Vanagloria. En español es vanagloria. Sim, em espanhol seria vanglória. ¿Qué significa vanagloria? O que seria essa vanglória? Todo es para la gloria de Dios. Que
Tudo é para a glória de Deus. Si nosotros pretendemos robarle la gloria al Señor, Se nós pretendemos roubar a glória do Senhor, eso es en vano. isso é vão. En vano, no sirve de nada. Não serve de nada. Algunos hermanos ya saben que yo jugué al fútbol. Alguns irmãos sabem que eu era jogador de futebol. Y cuando estaba jugando al fútbol, Quando eu estava jogando futebol, una de las posiciones más difíciles en el fútbol uma das posições mais difíceis no futebol es ser arquero. é o ser arqueiro. Ah, o goleiro? O goleiro. Isso, goleiro. O goleiro, ¿sí? Parece que para ser arquero Parece que para ser goleiro, tiene que estar un poco loco. você precisa ser um pouco louco. Sí. Todos mis compañeros arqueros Todos os meus companheiros que eram goleiros, le faltaban algunos tornillos, faltavam algumas peças ¿sí? En la cabeza. na cabeça deles. Es una posición en la cancha É uma posição no campo de mucha responsabilidad. que tem muita responsabilidade. Si uno juega como delantero, Se um joga Como como atacante. atacante, como Romario, como Romário, y se equivoca, e se ele se equivoca, están los mediocampistas que pueden resolver su problema. estão... Me ajudam aí, os irmãos do Vai. futebol. Ah, meio campo. Estão esses Vamos do falar meio de campo. futebol. É o termo de futebol. Não é bíblico, irmão. Sí, no es bíblico. Esta traductora es... Parece que eu que traducía a él. Amén. Si los mediocampistas se equivocan, Se aqueles, o meio de campo se equivocam, están los defensores. aí estão os zagueiros. Sí, también. Muito bem, Jess. No es bíblico, pero fala bem. Están los zagueiros. Muy bien. Si el zagueiro se equivoca, Se os zagueiros se equivocam, está el goleiro. e aí estão os goleiros. Pero si el goleiro se equivoca, Mas se o goleiro se equivoca, acabó a festa. acabou a festa. Assim. Gerson dice, assim, você está entendendo? Vocês estão entendendo? Sim. El arquero tiene mucha responsabilidad. O goleiro tem muita responsabilidade. Y él trabaja con un instrumento, Ele trabalha então com esse que instrumento, son los guantes. que são as luvas. Yo no vi nunca un arquero sin guantes. Nunca vi um goleiro sem as suas luvas. Yo tuve la posibilidad Eu tive a possibilidade de jugar como compañero de jogar com um companheiro con el mejor arquero del mundo, que era o melhor goleiro do mundo. Gianluigi Buffon. 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 La iglesia conoce. Alguns conhecem, sim. Y cuando llegan los guantes para el arquero y son nuevos, Quando chegam essas luvas para o goleiro e elas são novas, el golero tiene que poner a reposar en agua o goleiro tem que deixar de molho na água para que esos guantes para que essas luvas puedan adaptarse bien a las manos. possam se adaptar bem nas mãos dele. Podemos decir que un golero sin guantes Podemos dizer que um goleiro sem as luvas es más difícil su trabajo. se torna mais difícil o trabalho. Generalmente cuando jugábamos con Buffon, Geralmente, quando nós jogamos com Buffon, él siempre era la figura del partido, el mejor jugador. ele era a figura principal do partido, o melhor jogador. Cuando terminaba el partido, E aí, quando terminava o jogo, le hacían la entrevista. ele fazia a sua entrevista. Pero yo nunca vi Mas eu nunca vi que los periodistas que então aqueles que estavam entrevistando le hagan la entrevista a los guantes. fizessem a entrevista às suas luvas. No, era Buffon, Era com ele, com Buffon, no los guantes. e não com as suas luvas. Nunca vi un aplauso a los guantes, Eu nunca vi alguém aplaudindo as luvas, sino aplaudían a Buffon. senão que aplaudiam a ele, o Buffon. La palabra de Dios nos dice, hermanos, A palavra de Deus nos diz, que irmãos, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Y que fuimos creados como guantes E nós fomos criados como luvas para recibir la presencia de Dios en nuestros corazones y expresarlo.
para receber a presença de Deus nos nossos corações e então expressá-la. Yo me imagino esos guantes en las manos de Buffon. Eu imagino essas luvas nas mãos de Buffon. Estaban felices Eram felizes porque eran útiles. porque estavam sendo úteis Era el mejor arquero del mundo. no melhor goleiro do mundo. Así también nosotros. Assim também deveria ser nós. Somos vasos de barro Somos vasos de barro que tenemos el tesoro que es Cristo que temos o tesouro que é y Cristo tenemos que expresar e nós devemos la expressá-lo, gloria de Dios. a glória de Deus. Y los aplausos E esses aplausos y la gloria e a y glória el honor e a honra y la entrevista e a entrevista es para el Señor. é para o Senhor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sí. Nada hagáis por vanagloria. Nada façam por vanglória. Eso es algo difícil Isso é algo difícil, porque nuestra naturaleza caída tiende a querer robar la gloria del Señor. porque a nossa natureza caída tem a tendência de roubar a glória de Deus. Cuando los maridos van a comprar en una joyería algo para sus esposas, Quando os maridos vão numa joalheria comprar algo para suas esposas, siempre la joyería te muestra un anillo o un collar sempre a loja vai mostrar um anel ou um colar con una base oscura. com uma base, um fundo escuro. ¿Cuál es el objetivo? Mas qual é o objetivo? Que esa joya Que essa joia resalte seja ressaltada, su brillo. o seu brilho seja ressaltado. Pablo decía, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, Paulo diz que nós temos o tesouro em vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Si no existe ese contraste, Se não existe esse si contraste, no reconocemos que somos frágiles, se não reconhecemos que somos que fracos, somos humus, que somos humus, polvo, pó da terra, no será glorificado el Señor en nuestras vidas. Deus não vai ser glorificado em nossas vidas. Es por eso que Pablo toma como el ejemplo la encarnación de Cristo como un ejemplo de humillación. Por isso que Paulo toma a Cristo como a encarnação de Cristo como um exemplo. Y en el versículo 5 al 11 él está hablando de que Dios vino, se hizo carne, murió y fue obediente hasta la muerte, y por eso fue exaltado. Então, aqui no versículo do 5 ao 11 do capítulo 2, Paulo está falando que Cristo veio, se humilhou, foi obediente até a morte e então foi exaltado. Hay un versículo, el versículo 8, quiero leerlo con ustedes, Quero ler com vocês o versículo del 8 capítulo 2. do capítulo 2 de Filipenses. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ahí tenemos dos palabras. Nós temos duas Él palavras. se humilló Ele se humilhou y fue obediente hasta la muerte. e foi obediente até a morte. La humildad A humildade y la obediencia e a obediência colaboran colaboram con la unidad. com a unidade. Si no hay unidad, Se não há humildad, humildade y si no hay e se obediencia, não há obediência, no va a haber unidad. não tem a unidade. Ahora Pablo está hablando también de su propio ejemplo. Paulo, então, está falando também do seu próprio exemplo. En esta epístola Pablo habla mucho de sí mismo. Paulo, nessa epístola, fala muito de si mesmo. En el capítulo 3, No capítulo 3, él advierte contra las falsas enseñanzas de los judaizantes. ele adverte contra os falsos ensinamentos dos judaizantes. Y él se pone como ejemplo. E ele se coloca como exemplo. Él dice que antes de conocer al Señor, Ele fala que antes de conhecer o Senhor, vivía en su justicia propia. ele tinha sua justiça própria. Pero ahora su deseo Mas o seu desejo agora era ser hallado en la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. era ser encontrado na justiça de Deus que está na pessoa de Jesus Pablo Cristo. quería conocer a Cristo. Paulo queria era conhecer a Cristo. Pablo quería experimentar a Cristo. Paulo queria experimentar a Cristo. Pablo quería alcanzar cada vez más la experiencia de Cristo. Paulo queria alcançar cada vez mais a experiência de Cristo. En Filipos
E em Filipos, que era una colonia romana, que era uma colônia romana, los ciudadanos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos. esses cidadãos eles eram orgulhosos de serem cidadãos romanos. Pero Pablo dice a estos filipenses Mas Paulo diz então aos que filipenses nuestra ciudadanía está en los cielos, que a nossa cidadania está nos de céus, donde esperamos a nuestro Señor. onde esperamos o nosso Senhor. Pablo tiene la esperanza, Paulo tem então a la esperança, cierta esperanza, uma certa esperança que vamos a resucitar, que nós vamos y ressuscitar los que estemos vivos, e os que estão vivos, cuando venga el Señor, quando vier o Senhor, seremos transformados seremos transformados y e glorificados. Pablo habla de su propia experiencia. Paulo fala da sua própria experiência, Justificación en Cristo, justificação em Cristo, santificación en Cristo santificação em y Cristo glorificación en e Cristo. glorificação em Cristo. En esta epístola, Nessa epístola, Pablo habla mucho de su propio ejemplo. Paulo fala muito do seu próprio En exemplo. el capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pablo está diciendo Paulo aqui está dizendo que los hermanos tenían que imitar a Pablo y a los que se conducían como Pablo. que os irmãos tinham que imitar a Paulo e aqueles que se conduziam, que viviam segundo Paulo também. Pablo estaba acompañado de un grupo de colaboradores. Paulo estava sendo acompanhado por um grupo de colaboradores. Cuando Pablo escribe la carta, Quando Paulo escreveu essa está carta, acompañado por Timoteo. ele estava acompanhado por Timóteo. Dice en el primer versículo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. No primeiro versículo dessa epístola diz que Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Algunos piensan que Timoteo escribió esta epístola Alguns pensam que Timóteo escreveu essa epístola, dictada por Pablo. que foi ditada por Paulo, No sabemos, mas nós não sabemos. pero sabemos que Timoteo estaba con Pablo. Mas nós sabemos que Timóteo estava com Paulo. Por ende, cuando Pablo dice, mirad a los que se conducen como nosotros, Quando Paulo fala, observem aqueles que se comportam como nós, está incluyendo a Timoteo. está incluindo Timóteo. Esa palabra mirad, Essa palavra olhar, sí, en el griego es scopeo. no grego é escopeu. De ahí deriva la palabra episcopos. E dessa palavra vem episcopos, O sea, aquellos que están como sobrevedores en la iglesia. aqueles que são os supervisores da igreja. Scopos es visión. Escopo significa visão. O sea que hay una calidad de algunos hermanos Existe então uma certa qualidade nos irmãos dada por el Señor que foi dada pelo Senhor para mirar para observar detalhadamente aquello que otros no observan. aqueles que outros não estão observando. Esa es la característica de un anciano. Essa é a característica de um ancião. Y ahora Pablo dice, ustedes filipenses, Paulo que está dizendo, vocês, filipenses, observem, miren olhem de forma detallada de maneira detalhada el ejemplo que tenéis en nosotros. esse exemplo que está em nós. Hermanos, Irmãos, tenemos que agradecer al Señor nós temos que agradecer ao Senhor, porque entre nosotros porque entre nós hay ejemplos existem de exemplos hermanos y hermanas de irmãos e de irmãs que viven el Evangelio que vivem conforme o Evangelho, para la gloria de Dios. para a glória de Deus. Amén. Amém? ¿Cuál era el secreto de Pablo? Qual era o segredo de Paulo? Hay dos versículos muy conocidos en toda esta epístola. Existem dois versículos muito conhecidos nessa epístola. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21, Dice así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. que para mim o viver é Cristo
E o morrer é ganância. Pablo no sabía si iba a permanecer vivo. Paulo não sabia se ele permaneceria vivo. Él tenía que ver al César. Ele tinha que estar diante de César. Y el César podría determinar que iba a morir. César poderia decretar que ele iria morrer. O sea que Pablo era posible Paulo possivelmente iba a morir. iria morrer. Pero Pablo dice Mas então Paulo diz que su deseo que o seu desejo era que Cristo fuese magnificado era que Cristo fosse glorificado en su cuerpo, no seu corpo, sea por muerte seja na morte o sea por vida. ou seja na vida. ¿Por qué? Por quê, irmãos? Porque para Pablo, Porque para Paulo, su vivir, o seu viver, su experiencia, a sua experiência, su vida a sua vida era Cristo. era Cristo. Pablo aprendió a conocer a Cristo de una forma profunda. Paulo aprendeu a conhecer a Cristo de uma maneira profunda. Y como para Pablo su vivir era Cristo, E como que para Paulo o seu viver era Cristo, entonces la consecuencia de esa experiencia e então a consequência dessa experiência es que la muerte es una ganancia. é que a morte então é um lucro. Pablo dice, yo prefiero morir Paulo diz: eu prefiro morrer, porque sería muchísimo mejor, porque seria muito melhor, porque ya voy a estar con Cristo. porque eu vou estar com Cristo. Yo me imagino la sentencia de Pablo. Eu imagino a sentença de Paulo. Algunos años después, Alguns anos depois, Pablo fue encarcelado por segunda vez Paulo foi preso por segunda vez, y la historia dice que Nerón decretó que Pablo tuvo que morir decapitado. a história diz que Nero decretou a morte de Paulo por decapitamento. Yo me imagino Decapitado, sim. cuando Pablo escuchó la sentencia. Eu imagino quando Paulo escutou essa sentença. Nerón le dijo, Nero diz: vas a perder la cabeza. tu vai perder sua cabeça. ¿En serio? Paulo: é sério? Es muchísimo mejor. Isso é muito melhor. ¿Cómo muchísimo mejor? Como assim muito melhor? La gloria de Dios, A glória de la Deus, gloria de Cristo, a glória de se Cristo vio en la vida de Pablo, que tem na vida de Paulo, tanto durante su ministerio, tanto durante o seu ministério, también durante su muerte. como também durante a sua morte. Es un ejemplo Isso é um exemplo que tenemos que imitar. que nós temos que imitar. Hay otro pasaje muy conocido Tem uma outra passagem muito conhecida, que está en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 13. 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. En español dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Na versão espanhol diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Es un texto muy precioso, É um texto muito precioso, pero también muy mal usado. mas também muito mal interpretado. En todos los equipos donde yo estuve, Todas as equipes onde eu estive, cuando había algunos cristianos como compañeros quando havia alguns cristãos como companheiros, y teníamos que enfrentar un equipo más fuerte que nosotros, e quando nós tínhamos que enfrentar adversários que eram mais fortes que nós, ¿puedo traer ejemplos? Jessica, no bíblico. Gracias, Jessica. Muchas muitas vezes, algunos decían, alguns diziam: vamos a ganar. nós vamos ganhar. ¿Por qué? Por quê? Porque todo lo puedo en Cristo que me Porque eu fortalece. tudo posso em Cristo que me fortalece. Vamos a salir campeones. Vamos ser campeão. ¿Por qué? Por quê? Todo lo puedo en Cristo que me Porque tudo eu fortalece. posso em Cristo que me fortalece. Pero no leen los versículos anteriores. Mas eles não leram os versículos anteriores. Pablo en ese texto Paulo, nesse texto, está concluyendo una frase está concluindo uma frase de agradecimiento de agradecimento a los filipenses por la ofrenda. aos filipenses por essa contribuição. Pero él hace una aclaración. Mas ele faz um esclarecimento. Él dice, yo les agradezco por la ofrenda, Eu agradeço vocês por essa contribuição, pero quiero aclarar algo. mas eu quero esclarecer algo. Y esa aclaración está en el versículo 11 y 12 E esse esclarecimento está no versículo 11 e 12, del capítulo 4. capítulo 4. Vamos a leer. Vamos ler? Digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto em ter abundância como de passar necessidade. 13. E então tudo posso em Cristo que me fortalece. Pablo estaba en un momento de escasez. Paulo estava no momento de escassez. Provavelmente, él tenía que cubrir los gastos de alquiler de esa casa alquilada. Provavelmente ele teria que pagar pelos gastos dessa casa que ele estava alugando. Él entonces especifica a los filipenses Ele então está especificando aos filipenses que su agradecimiento que o seu agradecimento no significa que él no había aprendido a vivir, não significa que ele não havia aprendido a viver cualquiera sea su situación. em qualquer que seja a sua situação. Pablo dice, he aprendido a contentarme. Ele diz que eu aprendi a estar contente. Esa palabra contentarme Essa palavra contentamento, en el griego no grego, es autarques. seria autarques. Y el significado es O significado ser autosuficiente. é ser autossuficiente. Como un país Como um país que produce sus propios productos que produz os seus próprios produtos y no necesita importar e não necessita importar para subsistir. para então sobreviver. Pablo decía, Paulo diz: yo he aprendido eu aprendi a ser autosuficiente, a ser autossuficiente, cualquiera sea mi situación. qualquer que seja a minha situação. Pero había un secreto. Mas então aqui tem um segredo. ¿Cuál era ese secreto? Qual é esse segredo? Cristo. Cristo. Cristo en Pablo Cristo em Paulo era suficiente era suficiente para que él estuviese contento, para que ele estivesse contente. cualquiera fuese su situación. Não importa qual fosse a sua situação. Él estaba preso Ele estava preso. por 16 veces. E por 16 vezes, Nessa epístola nessa epístola, se nombra la palabra gozo. ele nomeia a palavra gozo ou felicidade. Algunos dicen Alguns que dizem esta es la epístola del gozo. que essa é a epístola da alegria, do gozo. Pablo estaba contento Paulo estava contente porque tenía a Cristo. porque ele tinha a Cristo. Hay una alabanza en español Existiu um louvor em espanhol que dice así: que diz assim: la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Ya tenemos un coro de así, ¿no? Que ya conoce a Jesús. No hay sentimiento más precioso que viene nuestro Señor. El amor de aquel que só conoce conhece. a Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amém. Cristo es nuestro gozo. Cristo é o nosso gozo. No es un método para estar gozoso. Não é um método para que estejamos felizes. Es una persona. É uma pessoa. Pablo no nació así. Paulo não nasceu assim. Él aprendió. Ele aprendeu. Y la escuela de Pablo E essa escola de fue Paulo la escuela de sufrimiento. foi uma escola de sofrimento. Como habló el hermano César. Como falou o nosso irmão César. Como habló nuestro hermano Gerson ayer. Como falou o Gerson ontem. No hay métodos. Não é um método. Es una persona. É uma pessoa. Es la comunión íntima con Cristo. É uma comunhão íntima com Cristo. En el versículo 12, No versículo 12, Pablo dice: Paulo diz: en todo y por todo estoy enseñado. 12, 4. Capítulo 4, verso 12. En todo y por todo estoy enseñado. Em tudo e por tudo eu fui ensinado. Esa palabra enseñado es mueo en griego. Essa palavra ensinado é moeo em grego. Era una iniciación. É uma iniciação. En la época de Pablo Na época de Paulo, también habían algunas filosofías existiam algumas o filosofias, grupos filosóficos. alguns grupos Y filosóficos. si uno quería ser parte de ese grupo, Se alguém quisesse participar desses grupos, tenía que hacer una iniciación. tinham que fazer uma iniciação. Y el día de la iniciación, E no dia dessa a iniciação, la persona que se iniciaba en ese grupo, a pessoa que seria introduzida nesse grupo, se le revelaban ciertos secretos.
eram revelados certos segredos dessa pessoa. Antes no tenía el acceso. Essa pessoa não tinha acesso antes. Pero ahora que es parte del grupo, Mas agora que faz parte do grupo, se le revelan ciertos misterios. é revelado então certos mistérios. Ese es el sentido. Esse é o sentido. En todo y por todo, Em tudo e por tudo, he aprendido el secreto. eu aprendi o segredo. Estoy enseñado. Eu fui ensinado. Algunas traducciones traducen, he aprendido el secreto. Eu aprendi o segredo. El misterio de Dios, O mistério de Deus, revelado a la iglesia, revelado à igreja, es Cristo. é Cristo. Mateo capítulo 16, el hermano habló. Mateus capítulo 16, que o irmão nos falou. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, Quando Pedro fala, você é Cristo, el Hijo del Dios viviente, o Filho do Deus vivente. Jesús le aclaró a Pedro, Jesus então declara a Pedro, no fue tu inteligencia, não foi por sua no inteligência, fue una facultad, não foi uma faculdade, fue mi Padre que está en los cielos, foi o meu Pai que está nos céus, que te reveló este que te misterio. revelou esse mistério. Y una vez que nos revela el Padre a Cristo, E uma vez que o Pai nos revela a Cristo, ahora Cristo nos revela al Padre. agora Cristo nos revela o Pai. Nadie conoce al Padre Ninguém conhece o Pai como Cristo. como Cristo. Y el texto se refiere a que Cristo revela a quien quiere al Padre. E o texto se refere então que Cristo revela ao Pai a quem Ele quer. El Padre nos revela a Cristo O Pai nos revela a Cristo y Cristo nos revela al Padre e Cristo nos revela ao Pai por el Espíritu Santo. através do Espírito Santo. Bendita Trinidad. Bendita é a Trindade. Gloria a Dios. Glória a Deus. Hermano, tenemos un Dios grande Nós temos um Deus grande y podemos aprender también nosotros e nós também podemos aprender a vivir a viver humildemente humildemente o en abundancia. ou em abundância, Todo y por todo, em tudo e através de tudo, enseñados sendo a ensinados estar contentos a estar contentes en Cristo. em Cristo. La primera vez que yo fui a Italia, A primeira vez que eu estive na Itália, cuando yo regresaba quando eu retornei en el aeropuerto, no aeroporto, después de un año de trabajo, depois de um ano de trabalho, habían periodistas haviam alguns periodistas, que me estaban esperando. jornalistas que estavam esperando. Y cuando se abría la puerta, Quando se abriu as portas, yo salía con mis valijas eu saí com as minhas malas y me hacían la entrevista. e eles começaram a fazer uma entrevista. ¿Cómo te fue en el año? Como foi no ano, no seu ano. Y era algo grande para mí. E isso era algo grandioso para mim. Y yo decía, no, no me importa. Não me importo. Pero me importaba. Mas sim, era importante para mim. En mi corazón me gustaba. O meu coração gostava disso. Fueron pasando los años Os anos se foram passando y el Señor empezó a tratar conmigo. e o Senhor começou a tratar comigo. Y cada vez que volvía al E aeropuerto, cada vez que eu retornava ao aeroporto, habían cada vez menos periodistas. estavam menos jornalistas. Una vez no estaban ni mis padres. Uma vez não estavam nem os meus pais. Eu sozinho. Só eu. Más avanzaba E com o tempo mi carrera avançando, futbolística minha carreira como jogador de futebol, y más retrocedía quanto mais avançava na minha carreira, mais eu retrocedia la fama. a minha fama. Pero la vida de Cristo Mas a vida de Cristo aumentaba. aumentava. Yo salía con Cristo Eu estava com Cristo. y abrían esas puertas E então as portas se y aunque abriam. no había nadie, E ainda que não estivesse ninguém, Cristo estaba conmigo. Cristo estava aí comigo. Qué maravilla, hermano. Que maravilha, irmãos. Tenemos que aprender Temos que aprender a estar felices, a estar contentes, gozosos, gozosos. cualquiera sea nuestra situación. Não importa qual seja a nossa situação. Claro, este es un ejemplo muy superficial. Isso é um exemplo muito superficial. Hay situaciones mucho más dolorosas. Existem situações mais dolorosas. Y yo agradezco al Señor por el mensaje de la hermana esta mañana. E eu agradeço ao Senhor pela mensagem do nosso irmão nessa manhã. Creo que el Señor lo usó para hablar Creio a la que o iglesia. Senhor usou para falar comigo. Amén. En el capítulo 2, versículo 19, Capítulo 2, versículo 19, Pablo va a hablar de Timoteo. Paulo fala de Timóteo.
Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Do 19 ao 24. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu mesmo me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Amén. Amém. Pablo está hablando de que espera enviar pronto a Timoteo. Paulo diz que espera enviar prontamente Timóteo. ¿Quién era Timoteo? Quem era Timóteo? Era un joven. Ele era um jovem. En el segundo viaje misionero de Pablo, Na segunda viagem missionária de Paulo, Pablo llega a una ciudad Paulo chega até uma cidade que se llamaba Listra, que se chamava Listra, en la región de Galacia. na região de Galácia. En su primer viaje misionero Na sua primeira viagem con Bernabé, com Barnabé, él había fundado varias iglesias en la región de Galacia. ele havia fundado várias igrejas nessa região de Galácia. Y en su segundo viaje misionero, E na sua segunda viagem missioneira, él encuentra en la ciudad de Listra ele encontra a cidade de Listra, un joven um jovem llamado Timoteo. chamado Timóteo. La característica de este joven E a característica desse jovem era que tenía un buen testimonio, era o testemunho bom que ele tinha, no solamente en la ciudad de Listra, não somente nessa cidade de Listra, sino también en Iconio, mas também em Icônio, una ciudad cerca. uma cidade ali próxima. Y Pablo quiso tomarlo consigo E Paulo quis levar ele consigo para la obra del Señor. para fazer a obra do Senhor. Timoteo era joven. Timóteo era jovem. Timoteo, en el primer viaje de Pablo, Timóteo, na primeira viagem de Paulo, siendo ciudadano de Listra, sendo cidadão de Listra, vio que el apóstol Pablo fue apedreado. ele viu que o apóstolo Paulo foi apedrejado La gente pensó que estaba muerto, e que as pessoas pensaram que ele estava morto. pero Pablo se levantó Mas Paulo se y levantou volvió a la ciudad. e voltou até a cidade. Probablemente Timoteo E provavelmente Timóteo miró eso viu isso y quedó impactado. e ficou impactado. Pablo dice de Timoteo que era su hijo en el Señor. Paulo diz que Timóteo era o seu filho no Senhor. Entonces, probablemente Pablo había engendrado por el Evangelio a Timoteo. Paulo provavelmente gerou Timóteo pelo Evangelho. Pero Timoteo tenía una madre que era creyente, Mas Timóteo tinha uma mãe que era cristã, judía, judia, y también una abuela que era e uma creyente. avó também que era cristã, Eunice Eunice y Loida, e Loide, la abuela a avó y la mamá e a mãe de Timoteo. de Timóteo. Timoteo creció Timóteo cresceu escuchando la palabra de Dios. escutando a palavra de Deus. Timoteo fue preparado en su corazón para conocer a Cristo Timóteo foi então preparado no seu coração para conhecer a Cristo desde pequeño. desde pequenininho. Madres, Mães abuelas, e avós, qué importante es que importância isso, que prediquemos que vocês prediquem el Evangelio, o de Evangelho de Cristo a Cristo nuestros hijos aos seus filhos, desde pequeños, desde pequenininhos, en cada momento, em cada en momento, cada oportunidad. em cada oportunidade. Yo recuerdo de mi primera hija Julia, Eu recordo da minha primeira filha, Júlia, que ya le hablaba del Evangelio, que quando eu falava do Evangelho, estaba dentro de Sara, ela estava dentro de Sara ya le cantaba e já eu cantava para ela una canción um hino que dice así, que dizia assim: lo vamos a cantar. podemos cantar. 3 palabritas solas, yo aprendí muy bien. Dios es amor. La 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 la. Vamos a escuchar la traducción. Cuando Julia nació, Quando a Júlia nasceu,
como fue un parto cesáreo, Como foi uma cesárea, los enfermeros llevaron a Sara a la sala os enfermeiros levaram Sara até uma sala para recuperar. para que pudesse recuperar. Tomaron a Julia, Pegaram a Júlia, pequeñita, bem pequenininha, y la estaban lavando. e estavam lavando ela. Y yo no sabía E eu não sabia. cómo lavaban. Eu não estava vendo como estavam lavando. No sabía cómo lavaban. Não sabia como lavavam. Porque me parecía muy violento. Porque parecia um pouco violenta a maneira que lavavam ela. Así, así, así. Sim. Y yo estaba ahí E eu estava aí, oleando, observando isso. observando. Y estaba por decir a la enfermera, cuidado, E eu estava falando para a enfermeira, cuidado, recién nació. ela acabou de nascer. Y Julia ¡guau! E a Júlia chorando, Lloraba mucho. muito. Julia tiene una voz muy potente. A Júlia tem uma voz muito potente. Creo que todo el hospital Creio que o hospital se todo dio cuenta que nació Julia. percebeu que a Júlia havia nascido. Y estaba llorando. Que ela estava chorando. Y cuando la enfermera lo puso en mis brazos, Quando a enfermeira colocou ela nos meus braços, ese fue el momento más precioso de mi vida. esse foi o momento mais precioso da minha vida. Lo hablaba con Jonathan. Eu falei com Jonathan, Tener una hija ter uma filha en tus brazos nos seus braços te cambia la vida. muda a sua vida. ¿Y saben qué hice, hermanos? Sabe o que eu fiz, irmãos? Empecé a cantar. Eu comecei a cantar. Tres palabritas. No. ¿Saben qué hizo Julia? Sabe o que a Júlia fez? Paró de llorar. Ela parou de chorar. Tremendo. Tremendo isso. Cuando tenemos hijos, Nós, quando temos filhos, comprendemos mejor nós compreendemos melhor el amor de nuestro Padre. o amor do nosso Pai. Fue un momento increíble. Foi um momento incrível. Y creo que Julia Eu creio que a Júlia es especial. é uma menina especial. La hemos consagrado al Señor Nós consagramos ela ao Senhor. y tiene un corazón para eso. E ela sim tem um coração para o Senhor. Hermanos, Irmãos, es importante e é muito importante, desde pequeños desde pequenos, hablar las escrituras, falar das Escrituras, hablar del amor de Dios, falar do amor de Deus, cantar las canciones de Dios cantar os louvores de a Deus nuestros hijos. aos nossos filhos. Porque capaz estamos Porque talvez estamos, teniendo obreros futuros en las manos nuestras. possivelmente estamos carregando futuros obreiros nos nossos braços. Timoteo recibió esa enseñanza. Timóteo recebeu esse Él ensinamento. tenía un padre griego Ele tinha um pai que era grego, y por motivo de que su papá era griego, e pelo motivo que o seu pai era grego, entonces Pablo lo circuncidó. Paulo então teve que circuncidá-lo. ¿Y saben qué hizo Timoteo? Sabe o que Timóteo fez? Obedeció Ele se sujeitou rápidamente. rapidamente. Timoteo era un joven Timóteo era um que jovem tenía buen testimonio que tinha bom en la testemunho iglesia local. na igreja local. A veces queremos servir en la obra, Às vezes nós queremos servir na obra, queremos alcanzar las naciones, queremos alcançar as nações, queremos ayudar a otras iglesias, queremos ajudar outras igrejas, pero no tenemos mas un nós não testimonio temos um testemunho en la iglesia local. na nossa igreja local. El testimonio en la iglesia local O testemunho na nossa igreja local es la que nos va a dar é esse testemunho que vai falar la autoridad para salir a ayudar a otros. se nós temos autoridade para ir e ajudar a outros. Así como un hermano que quiere servir en la iglesia, Assim como o irmão que deseja servir a igreja, su testimonio en la casa o seu testemunho dentro de casa es fundamental. é fundamental. Un hermano que quiere servir en la obra, Um irmão que também queira servir na obra, su testimonio en la iglesia local seu testemunho na igreja local es fundamental. é fundamental. No importa si te pusieron a colocar las sillas, Não importa se te colocaram para organizar as cadeiras. no importa si nadie ve tu trabajo, Não importa se ninguém está vendo o que você está el fazendo. Señor lo ve. O Senhor sim está vendo. Y el Señor está trabajando contigo E o Senhor está trabalhando com você para prepararte, para te preparar, si es su voluntad, se essa é a sua a vontade, llamarte a te chamar a un ministerio, a um ministério, a consagrarte a consagrar você para la vida de Cristo en otros. para a vida de Cristo em outros. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Quantos querem servir ao Senhor? ¿Cuántos quieren vivir una vida solo para Cristo? Quantos querem viver uma vida somente para Cristo?
Timoteo tenía un corazón para el Señor. Timóteo tinha um coração para o Senhor. Pablo dice de Timoteo Paulo diz de Timóteo que no tenía a ningún otro como él. que não tinha ninguém como Timóteo. No tenía ningún otro como el sentimiento de Pablo. Não tinha nenhum outro que tinha o mesmo sentimento de Paulo. Parece que Timoteo Parece que Timóteo era el alma gemela de Pablo. era a alma gêmea de Paulo. Estaba tanto con Pablo Ele esteve tanto com Paulo que aprendió de Pablo que aprendeu com Paulo a conocer a Cristo. a conhecer a Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 11, Paulo diz em 1 Coríntios 11: sed imitadores de mí sejam meus imitadores, como yo soy como eu sou de Cristo. de Cristo. Hermanos, Irmãos, necesitamos hermanos y hermanas nós precisamos de irmãos e irmãs que sirvan a Cristo que sirvam a Cristo y que sirvan de ejemplo e que sejam de exemplo a una generación más joven. a uma geração mais jovem. Necesitamos que los obreros más grandes Necessitamos que esses obreiros mais grandes sean una referencia sejam uma referência para los obreros más jóvenes. para os obreiros mais jovens. Necesitamos que el corazón Nós precisamos que o de coração los obreros más grandes desses obreiros mais grandes vuelvan al corazón possam voltar o seu coração a los obreros más pequeños, aos obreiros mais jovens. más jóvenes. Pablo y Timoteo vivían en unidad. Paulo e Timóteo viviam essa unidade. Me sorprende que Pablo dice en el versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Me surpreende muito que Paulo fala de Timóteo no versículo 20, que ele não tinha ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupasse tão sinceramente por vocês. Probablemente Pablo se está refiriendo a ninguno de los que estaban ahí con él. Provavelmente Paulo se referia a ninguém que estivesse ali com ele. No había ninguno como Timoteo. Não tinha ninguém ali como Timóteo. Timoteo acompañó a Pablo Timóteo acompanhou Paulo en su segundo viaje misionero na sua segunda viagem missionária, cuando se fundó la iglesia en Filipos. quando se fundou a igreja em Filipos. Timoteo estuvo presente. Timóteo estava presente. Y Timoteo tenía el mismo interés que Pablo tenía por los filipenses. Timóteo tinha o mesmo interesse que Paulo tinha pelos filipenses. Pablo dice en el versículo 21, Paulo diz no versículo 21: todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. ¿Cuáles son los intereses de Cristo? Quais são os interesses de Cristo? La iglesia, A sua igreja, sus hijos. seus filhos. Hermanos, lo que estamos haciendo en este momento Irmãos, o que nós estamos fazendo neste es momento muy importante. é muito importante. Estamos recibiendo su palabra. Estamos recebendo a sua Estamos palavra. involucrados en los intereses de Cristo. Nós estamos envolvidos nos interesses de Cristo. A veces Às vezes, usamos al Señor nós usamos o Senhor para nuestros intereses, para os nossos próprios interesses, para nuestros sueños, para os nossos próprios sonhos, para nuestros objetivos. para os nossos próprios objetivos. Pero el Señor tiene que ganar nuestros corazones Mas o Senhor quer ganhar os nossos corações para que podamos dedicarnos para que a gente possa se dedicar y disponernos e nos dispor a los intereses de aos Cristo. seus interesses. Yo creo que no hay mayor dignidad para un hombre y mujer, Eu creio que não há maior dignidade para um homem e uma mulher. no hay mayor honor para una familia Não existe uma maior honra para uma família que ser llamados que serem por chamados el Rey de Reyes, pelo Rei dos el Reis, Señor de o Señores, Senhor dos Senhores, para servirlo. para servir a Ele. ¿Cuántos quieren? Quantos querem isso? ¿Cuántos quieren? Quantos querem isso? Es por eso que estamos aquí. É por isso que nós estamos aqui. Cuando leí este texto, Quando eu li esse texto, recordaba el libro de Nehemías, y esto es para terminar. eu lembrei do livro de Neemias. Isso é algo pessoal meu. Esto es para terminar. E para terminar, Capítulo 7 de Nehemías capítulo 7 de Neemias, dice en el versículo 4. Neemias 7:4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas ainda não haviam sido reconstruídas.
Nehemías tuvo un trabajo muy importante, Neemias teve um trabalho muito importante, reconstruir el muro de Jerusalén. reconstruir o muro de Jerusalém. Cuando esa obra terminó, Quando essa obra cessou, dice la palabra que la ciudad era grande, diz na palavra que a cidade era grande, espaciosa, era muito espaçosa. y aún no habían casas reedificadas. Não haviam casas que foram reedificadas. Así que había que volver a poblar Assim que era necessário voltar a povoar la ciudad de Jerusalén. a cidade de Jerusalém. Cuando vamos al capítulo 11, Quando nós vamos ao capítulo 11, versículo 1 versículo 1 y 2, e 2, dice así la palabra. diz assim: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém, e os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Me llama la atención estos pasajes, hermanos. Essa passagem me chama a atenção. Dice la palabra que tuvieron que echar suertes, Diz a palavra que eles tiveram que sortear una de cada 10 familias, uma em cada 10 famílias para que pudiesen habitar en Jerusalén. para que pudessem morar em Jerusalém. Había que repoblar Haviam que repovoar la ciudad de Jerusalén. essa cidade de Jerusalém. Recordemos que había sido quemado el templo, Nós então lembramos então que o templo havia sido queimado, que Esdras lo había reconstruido que Esdras havia reconstruído, y que ahora la ciudad e então a cidade estaba lista já estava pronta con Nehemías com Neemias para ser repoblada. para ser repovoada. Pero parece que no muchos querían vivir en Jerusalén. Mas parecia que não haviam muitos que queriam viver em Jerusalém. Muchos estaban viviendo afuera, Muitos já estavam vivendo em outros lugares. estaban ocupados en sus trabajos seculares, Já tinham seus trabalhos seculares. estaban ya establecidos Já estavam bem y estabelecidos. pocos querían estar en E Jerusalén. poucos queriam viver em Jerusalém. ¿Cuál es el motivo? Mas qual o motivo disso? Probablemente, Provavelmente, estando el templo en Jerusalén, estando o templo em Jerusalém, se demandaba que los que viviesen en Jerusalén se pedia que aqueles que viviam em Jerusalém tuviesen un nivel, tivessem um nível, un estado um estado, de espiritualidad alta. um nível de espiritualidade alto. Probablemente también había peligros, Provavelmente haviam também perigos, porque la ciudad en Jerusalén porque a cidade de Jerusalém era la que arriesgaba más ataques del enemigo. era objetivo de mais ataques do inimigo. Entonces, por un lado, Por um lado, la carnalidad a y carnalidade el miedo e o medo impedían impediram que las personas quisiesen vivir en Jerusalén. que as pessoas quisessem viver em Jerusalém. El versículo 2 dice O versículo 2 diz que el pueblo bendijo que o povo abençoou a todos los varones todos os homens que voluntariamente que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. se ofereceram para morar em Jerusalém. Timoteo se ofreció voluntariamente. Timóteo se ofereceu voluntariamente. Pablo se ofreció voluntariamente. Paulo se ofereceu voluntariamente. Epafrodito se ofreció voluntariamente. Epafrodita se ofereceu voluntariamente. Cuando nos ofrecemos al Señor, Quando nós nos oferecemos ao cuando nos Senhor, consagramos al Señor, quando nós nos consagramos ao Senhor, el Señor va a demandar de o nosotros Senhor vai pedir de nós santidad, santidade, ejemplo exemplo y valor. e coragem. Pero no tengamos miedo, Mas nós não precisamos ter medo, porque el que está en nosotros porque aquele que está em nós es mayor é muito maior que el que está en el mundo. daquele que está no mundo. Pero no nos olvidemos que estamos en una guerra. Mas não nos esquecemos que estamos em uma batalha. A veces hay hermanos que viven en el local donde la iglesia se reúne. Existem irmãos que vivem no mesmo local onde a igreja se reúne.
Y eso no es fácil. E isso não é fácil. Eso demanda tiempo. Isso requer tempo. A veces uno pierde su propia comodidad. Às vezes a pessoa perde a sua própria Tiene comodidade. que dedicar el tiempo a la iglesia, Tem que se dedicar o seu tempo à a la igreja, preparación del local. a preparar o local Y por ende tiene que renunciar a ciertas cosas e precisa então rejeitar certas coisas para dedicarse para se dedicar al servicio de la iglesia. ao serviço da igreja. En nuestra localidad, Fernando de la Mora, Na nossa localidade, em Fernando de Lamora, por 8 o 9 años, por 8 ou 9 anos, la iglesia se reunía en mi casa. a igreja se reuniu na minha casa. Una bendición muy grande. Foi uma bênção muito grande, Pero no es fácil. mas não foi fácil. Reunión de oración, No meio da adoração, de mutualidad, tivemos adoração, mutualidade, reuniones de la palabra, reuniões da palavra, reuniones de vigilia, reuniões de vigília, reunión de jóvenes, reunião de jovens, campamentos. acampamentos. ¿Qué pasó? O que aconteceu? Cuando Gerson vino a visitarme Quando Gerson nos visitou y vio e viu isso, ese desequilibrio, esse desequilíbrio, empezó con mucho amor ele nos falou disso com muito amor. a hablar Começou a falar conosco y a mostrar e nos mostrar, algunos desequilibrios, sim, que haviam alguns desequilíbrios, porque teníamos el deseo de servir al Señor, porque nós tínhamos o desejo de servir ao Senhor, pero sin querer mas sem querer yo estaba dañando a mi familia, eu estava trazendo dano à minha a família, mi esposa à minha esposa y a mis hijos. e os meus filhos. Servir al Señor Servindo ao Senhor, es un privilegio, servir ao Senhor é um privilégio, pero también tiene un costo. mas tem um custo. El Señor demanda de nosotros E o Senhor pede de nós que estemos dispuestos en nuestros corazones que possamos estar disposto em nossos corações para sus intereses. para os seus interesses. Pero van a venir problemas. Mas haverão Y problemas si no queremos pagar el precio, e se nós não queremos pagar o preço, vamos a deshonrar al Señor. nós vamos desonrar ao Senhor. Pero la comunión con los hermanos más grandes Mas a comunhão com os irmãos maiores te trae equilibrio. nos traz equilíbrio. Hoy estamos en la iglesia, Hoje nós estamos na igreja, hay reuniones en mi casa existem ainda reuniões na minha casa, de mes en cuando. uma vez no mês, mais ou Sí, en menos. español se entiende mejor. De mes en cuando, no de vez en De cuando. mês em quando, sim. Sí, la iglesia viene, A igreja vem, Se reúne. ora, ora, pero ya tenemos un local mas nós temos um y local tenemos otras 5 casas e temos outras 5 que se casas abrieron que se abriram y que están recibiendo a los e que hermanos. também estão recebendo os irmãos. Y hoy si uno visita la iglesia, E então, se alguém visita a igreja, ve que la iglesia está creciendo. vê então que a igreja está Y crescendo. es una maravilla. Isso é uma Cuando maravilha. la obra del Señor crece, Quando a obra do Senhor hay que cresce, alegrarse. nós temos que nos alegrar. Cuando uno llega a una iglesia Quando alguém chega a uma y ve igreja la bendición de Dios, e vê a bênção do Senhor, tiene que alegrarse. ele tem que se alegrar, Pero tiene que saber mas ele precisa saber que algunos que alguns pagaram um preço, se negaron a sí mismos. negaram-se a si mesmo. Yo no lo hago para exaltarme, Eu não estou fazendo isso para me exaltar. lo hago para que el mensaje Eu falo para que a mensagem pueda aterrizar possa aterrissar y podamos ser prácticos. e possamos ser práticos. Necesitamos hermanos Nós precisamos de irmãos jóvenes jovens que tengan un corazón que tenham esse coração dispuestos disposto para los intereses. para os interesses do Senhor. ¿Dónde están los Timoteos? Aonde estão os Timóteos? ¿Dónde están los Epafroditos? Aonde estão os Epafroditos? ¿Dónde están los Titos? Aonde estão os Titos? ¿Dónde están los Juan Marcos? Aonde estão o João Marcos? Necesitamos Nós precisamos una nueva generación de jóvenes de uma nova geração de jovens como Timoteo. como Timóteo. Un ejemplo de vida. Um exemplo de vida. Yo creo Eu creio que cuando Timoteo murió, que quando Timóteo morreu, fue recibido en el cielo foi recebido nos céus con una sonrisa del Señor. com um sorriso do próprio Senhor. Qué maravilla. Que maravilha! El Señor nos Que o ayude Senhor nos ajude a dedicar nuestras vidas a dedicar as nossas vidas para la obra del Señor. para a obra do Senhor. ¿Saben quién llevó la ofrenda a Pablo? Sabe quem levou essa oferta a Paulo? Epafrodito. Foi Epafrodito.
¿Saben cuánto tiempo dura un viaje en aquella época desde Filipos hasta Roma? Sabe qual era a duração nessa época da viagem de Filipos até Roma? Más de 1000 kilómetros. Mais ou menos 1000 No quilômetros. había avión, Não tinha no avião, había moto, não havia moto, pero habían animales, mas eles tinham se animais caminaba que y caminhavam. se iba en barco. E também os barcos. Duraba entre un mes a 45 días. Duravam entre 1 mês a 45 dias. Probablemente Epafrodito se enfermó durante el viaje, Provavelmente Epafrodita sim se adoeceu durante essa viagem, pero estuvo dispuesto mas ele ainda assim estava y disposto llevó esa ofrenda. e levou essa Y oferta. estuvo a punto de morir Ele esteve a ponto de morrer por la obra del Señor. por causa da obra do Senhor. Epafrodito tendrá un galardón en el cielo. Epafroditos tem sim um galardão nos céus. Hermanos, Irmãos, a veces parece raro, às vezes parece raro, extraño, um pouco estranho, que tengamos que exhortar que nós tenhamos que a exortar la iglesia uma igreja a servir a servir al Señor. ao Senhor. Después de todo Depois de tudo lo que Él hizo por nosotros, o que Ele fez por nós, lo que hace por nosotros. naquilo que Ele está fazendo por nós. Hermano, cuando tenemos ejemplos de vida, Quando nós temos exemplos de de vida, humildad de humildade y de obediencia, e de obediência, la unidad del cuerpo de Cristo A es una uni- realidad. a unidade do corpo de Cristo se torna realidade. El mundo cree E o mundo crê. y el Padre es glorificado. E o Pai é glorificado. Agradecemos al Señor Nós agradecemos ao Senhor por el ejemplo de Cristo pelo exemplo de y Cristo por el ejemplo de hombres y mujeres e pelo exemplo de homens e mulheres que dedicaron y dedican sus vidas que dedicaram e dedicam as suas vidas por los intereses de Cristo. pelos interesses de Cristo. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, te damos gracias Pai, nós te damos graças porque nos has llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo. porque o Senhor nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Gracias porque en Cristo somos uno. Obrigado porque em Cristo nós somos um. Señor, te pedimos Senhor, nós te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu que nos fortaleça com seu Espírito, y que puedas producir en nosotros que possa produzir em nós ese deseo de servir, um desejo de servir a Ti, de negarnos a nosotros mismos de negar a nós mesmos y vivir para la gloria de tu nombre, para viver para a glória do Teu nome, involucrados en tus intereses, envolvidos nos seus en interesses, tus nos negocios, Teus que negócios, es la iglesia y la edificación de tu cuerpo. que é a igreja e a edificação do Teu corpo. Gracias, Señor, Graças, Senhor, por tu palabra. pela Tua palavra. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén.